E estamos chegando mais uma vez aqui no canal da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro 1º de Maio, em Farroupilha, para falarmos então da última característica do fruto do Espírito Santo. Lembrando sempre que a gente conversou então em um primeiro momento sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E é claro, né, fé também, lembrando que a gente falou sobre fé na última semana. Essa característica é a última característica do fruto do Espírito Santo e a gente vai abordar ela então nesta semana. Também quero falar para vocês que na próxima semana a gente vai estar estreando uma nova série aqui no canal da Igreja do Evangelho Quadrangular, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também. A gente vai estar estudando mais profundamente o sermão que Jesus efetuou na montanha, né, o manual descrito lá, o manual que na verdade o Sermão do Monte é o manual da Bíblia, né, é o manual da vida eterna. E para a gente abordar esse assunto, a gente vai estar aí nas próximas semanas falando sobre ele e vai ser certamente uma bênção. Por isso não perca. Peço então que você comente, curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais. E hoje então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Bom, ter domínio próprio na Bíblia quer dizer ter o autocontrole. Lembrando que todo cristão precisa ter essa característica, precisa possuir o autocontrole, controlar as suas emoções, porque a gente vai lembrar que o ser humano, o cristão, a pessoa que segue Jesus, ela não é dominada, ela não é guiada pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos carnais, mas sim ela deve ser guiada, ela deve ser conduzida pelo Espírito Santo. E quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, todas as virtudes do Espírito Santo, do fruto do Espírito, vão estar nessa pessoa, né? Amor, alegria, paz, longanimidade e por aí vai. Então todas essas características e aquelas outras que a gente já estudou aqui, que se você não viu ainda os vídeos, você pode ir no nosso canal, clicar ali e vai aparecer todos os vídeos para você acompanhar. Todas essas características são essenciais na vida de um cristão guiado pelo Espírito. Mais ainda, domínio próprio. Quando a gente observa a palavra de Deus, quando a gente começa a analisar a palavra de Deus de maneira mais profunda, nós percebemos que as pessoas que seguiram Cristo, que começaram a ter um relacionamento com Cristo, que depois abalaram o mundo, né, com o Evangelho após o derramamento do Espírito Santo, essas pessoas em nenhum momento elas tomaram uma decisão baseada nos seus sentimentos, nas suas emoções. Elas simplesmente ouviram a voz de Deus e seguiram Jesus. Ouviram ali o chamado de Jesus e o seguiram. Então é importante a gente acrescentar isso, né, porque quando a gente tem um domínio próprio na nossa vida, a gente consegue, não digo facilmente, porque não é fácil a gente resistir a tentações, nossas atitudes que muitas vezes acontecem de forma carnal, né? A gente vai ter ali o próprio exemplo de Gálatas em 5:21, que vai dizer o seguinte: tudo que é contra o Espírito Santo, que são obras da carne, são elas imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões e outras coisas parecidas com estas. E quando a gente se coloca como uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, como uma pessoa que tem o domínio de si mesmo,
a gente vai perceber que a gente vai se colocar contra essas situações. Por mais difícil que às vezes possa parecer, porque apesar de nós sermos espírito, apesar de nós sermos seguidores de Jesus, a carne ainda fala, né? As nossas vontades carnais ainda existem e é muitas vezes difícil ter esse domínio próprio, justamente porque muitas vezes a gente deixa de dar voz ao Espírito Santo para dar voz à carne. Muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito. A gente não ouve essa voz, e sim a gente ouve a voz da nossa carne, a voz da nossa vontade carnal. E é aí que mora o perigo, porque mais cedo ou mais tarde, se nós ouvirmos a nossa voz da carne, a gente vai acabar trilhando um caminho de morte. A própria Bíblia vai dizer aqui em Romanos 7, versículo número 5, ela diz assim: pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Então, através do Espírito Santo, através de um relacionamento com Deus, através de ser guiado pelo Espírito, nós podemos dar ouvidos a Ele e realizar não as obras da carne, mas sim as obras do Espírito, que está lá descrito em Gálatas 5, 22 ao 23, que é a série que nós estamos produzindo, que nós estamos realizando aqui. Por final, quero trazer 2 versículos do Antigo Testamento, do livro de Provérbios, que diz bem por que nós devemos ter o autocontrole, por que nós devemos ter a temperança, ter o domínio próprio. Aqui em Provérbios 16:32 vai dizer assim: mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Aqui em Provérbios também 25:28 vai dizer também aqui que o homem que não tem domínio próprio é tão vulnerável quanto uma cidade derrubada que não tem muros. Que não tem muros. O homem, quando não tem o domínio próprio, acaba sendo tão vulnerável aos seus sentimentos do coração. Quando o homem não tem o domínio próprio, ele acaba sendo envolvido pelos sentimentos, ele acaba sendo envolvido pelas circunstâncias. Quando o homem não tem domínio próprio, ele acaba sendo tão envolvido pelas obras da carne que o descontrole é o normal para ele. Então, neste momento, eu peço que você busque esse fruto do Espírito Santo chamado temperança. Eu lembro a você, assim como o Espírito Santo tem me lembrado nesses dias, que o domínio próprio é tão necessário para o cristão, porque ele é o grande sinal de que esse cristão que tem o domínio próprio, ele é o mesmo cristão que é guiado pelo Espírito Santo. E esse é o nosso grande objetivo na nossa vida cristã, ser guiado pelo Espírito Santo, produzindo obras de justiça, obras da fé, produzindo obras do Espírito Santo, obras do fruto do Espírito Santo e não mais obras da carne, não mais obras do nosso próprio sentimento, obras que provêm do pecado que está impregnado na nossa carne, ok? Agora estamos chegando ao final da nossa série. Esse é o último episódio, mas lembrando sempre que a gente está na semana que vem voltando aqui toda terça-feira para uma nova série. Agora a série chamada Sermão do Monte. A gente vai analisar juntos, eu e você, o Sermão do Monte de Jesus Cristo, o sermão que é o manual do céu para a nossa vida. E se nós seguirmos esse manual, certamente a gente vai herdar a vida eterna com Cristo Jesus. A gente vai ficar a nossa eternidade toda ao lado dele. E é o nosso grande objetivo também na nossa vida, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa semana e Deus abençoe. Jesus